Olá, seja bem-vindo a esse primeiro vídeo dessa série de Liderança em Design, uma série da qual quero trazer visões diferentes de profissionais de diversas áreas, níveis, tamanhos de empresa, para nos mostrarem quais são os desafios que cada um enxerga e enfrenta no seu dia a dia. São vários profissionais entrevistados ao longo desse tempo que trouxeram aqui sua visão e que eu acho que vai agregar pra caramba pra gente. Então vamos pro conteúdo. Equipes de design exigem visões no momento da liderança, visões muito diferentes desse líder, uma atuação como um maestro. Eu até escrevi um artigo uma vez muito relacionado a isso, da qual ele tem que fazer com que todo aquele conjunto de instrumentos consigam ter uma harmonia, um equilíbrio, né? Ter ali o som, mais equilibrado e sem nada desafinado, tudo funcione. E quando eu falo nesse cenário de orquestra, eu estou falando principalmente na questão de que ele tem que olhar para a equipe, ele tem que olhar para a estratégia, ele tem que mostrar resultado, valor, alinhamento vertical, horizontal, diagonal, com todo mundo que é necessário dentro das empresas. Uma discussão, muitas vezes, que está entre o operacional, o estratégico, de curto, médio e longo prazo, em camadas diferentes, em situações que alteram pra caramba. E dentro disso, sempre alinhar as expectativas das quais a empresa tem com o design. O que ela espera do design? Mesmo algumas vezes, ela nem sabendo o que significa o design dentro dela. E esse desafio ele é contínuo para líderes de design. Porque é um momento da qual a gente sempre fala, ninguém sabe ao certo o que é uma liderança de design. Usamos, querendo ou não, peças de vários outros modelos de liderança para compor um modelo próprio. Inclusive usamos referências internacionais, mas que nem sempre se adequam nas nossas questões culturais, econômicas, políticas, ciclo de vida dos nossos produtos, o produto brasileiro, o comportamento do usuário. Tudo isso são variáveis que muitas vezes influenciam de uma forma das quais a gente não consegue usar referência internacional para aplicar no modelo de liderança brasileiro, no nosso nacional. Mas tudo isso faz parte do nosso desafio e tudo isso faz parte de o que é liderar uma equipe de design. E essa é a questão que eu quero ouvir os profissionais que eu tive a oportunidade de convidá-los e vários deles toparam, por isso eu vou mostrar todos eles nessa série de 5 episódios que traz muito conteúdo importante sobre liderança. É a questão: como é liderar uma equipe de design? A minha missão como líder de design é mostrar que o que eu faço é estratégico para a empresa que eu atuo, é estratégico para o Itaú Unibanco. Não é somente ter soluções com boa usabilidade e belas. É muito mais sobre trazer mais receita ou reduzir o custo do Itaú por meio do meu trabalho, que é criar experiências incríveis para os clientes. Então, um dia nos meus sapatos por lá é conversar com todas as disciplinas que trabalham do meu lado. Então, ter parcerias no marketing, na área de produtos financeiros, na área de tecnologia, entender para onde a empresa está indo e como o trabalho de design pode ajudar a acelerar esse resultado. Como líder de uma disciplina técnica, a gente nunca deixa de discutir a técnica também. Então, pensando na minha liderança para a equipe, eu sou uma guardiã da qualidade. Então, eu converso com eles e incentivo a equipe de design a ter os melhores processos, garantir os melhores entregáveis para que as experiências que chegam na rua para os clientes, elas traduzem todo esse cuidado que a gente tem no desenho das experiências. Eu me apego muito em 3 principais pontos, né? Eu acho que o primeiro
é um interesse genuíno por pessoas, né? Então, para mim, liderar significa tem a premissa de ter interesse genuíno por pessoas no dia a dia. O segundo é contexto. Então, o que funcionou num lugar não necessariamente vai funcionar em outro. Então, entender o contexto, as pessoas, o momento de companhia é super importante quando você traz para o papel de liderança. E o terceiro, para mim, é que quando a gente pensa no papel, no processo de liderança, para mim tem muita sinergia com o que é o processo, né, de design, que basicamente envolve os dois primeiros pontos, que é pessoas no centro desse processo, né, pessoas como premissa de um processo, entender o contexto que você está inserido. E aí, complementar a isso, é a forma de pensar, né? Então, que é entendendo de fato os problemas, ouvindo pessoas, entendendo o que funciona, o que não funciona, pensando em soluções para isso, colocando em prática, aprendendo e evoluindo. Então, para mim, isso é aplicável para tudo, né? Desde a estruturação do time, estruturação de carreira, estruturação de como a gente trabalha, de como são as nossas dinâmicas, nossos rituais, nossos outputs. Então, me apego muito nesses 3 pontos quando eu penso em o que é ou como é liderar um time de design. Bom, é um trabalho super desafiador, né? Eu vejo como também com muitas oportunidades de evolução ao longo do tempo, né? Você vai aprendendo, vai destravando fases, né? Vai conhecendo mais de você, vai conhecendo mais do papel e vai evoluindo, como qualquer parte da sua carreira, né? Qualquer etapa da sua carreira. E eu vejo como partes principais, assim, a primeira é gestionar pessoas, o segundo é acompanhar, planejar e acompanhar a entrega das demandas, né? Para entregar com excelência. E a terceira é continuar tendo um papel de facilitador e integrador entre as áreas, a pessoa líder, tendo essa missão, né, de levar a visão de design, mas também fomentar sempre a visão estratégica para que a empresa possa seguir adiante e ter claro os desafios e as oportunidades de seguir, né, se destacar no mercado. Acho que isso deve variar muito de empresa para empresa e de time de design para time de design. Então, a cultura da empresa e a cultura das pessoas, com certeza isso tem muita variação e isso impacta muito em como é essa liderança. Eu acredito muito que é uma construção de algo juntos, né? Então, pegando pela minha experiência, hoje eu sou gestora, né? Que tem isso também, né? Liderança e gestão são coisas diferentes. E é importante a gente ter isso em mente. Então, hoje eu sou gestora de 2 pessoas, né, na área de pesquisa, e entendo que junto com elas a gente tem a responsabilidade de liderar a questão de pesquisa. Qual que é a cultura de pesquisa, quais são os processos de pesquisa, para que isso é útil, como que isso impacta a empresa. Então, acho que o desafio está em mostrar a importância da pesquisa, como que ela se encaixa e como que ela pode ficar ou mais rápida ou com uma qualidade melhor. Então, acho que hoje a gente tem esse desafio de liderança e eu acho que é um desafio interessante porque a gente constrói junto. Então, por mais que seja importante a gente ter a base de liderança, ler como que sobre isso, às vezes a gente cai como designers, né, num risco de achar que a gente entende sobre pessoas porque a gente projeta para pessoas. Então, eu projeto para pessoas, eu estudo sobre psicologia, ou a gente pesquisa sobre pessoas, então a gente tem ferramentas para entender as necessidades de grupos, tal, mas isso é diferente de liderar ali no dia a dia. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa noção de que, por mais que a gente tenha algumas ferramentas que a gente às vezes até usa ali no dia a dia, que vem da nossa experiência como designer, a gente precisa sim entender que o processo de liderança e de gestão ele é um pouco diferente. E a gente vai construir isso junto, porque
a gente, normalmente como designers, a gente defende visões diversas, trazer a visão do usuário, de pessoas diferentes para o projeto. Então, espera-se que a equipe seja assim. Então, se a equipe é diversa, ela vai trazer visões diferentes e vai trazer questões que a gente olha e fala assim, nossa, é verdade, não tinha olhado para isso, não tinha parado para pensar sobre isso. Então, eu acho que a questão de liderar designer, ela passa por você entender que o design não te deu todas as ferramentas e o X-Search não te deu todas as ferramentas e que você vai construir muita coisa junto, porque o designer, ele tem esse perfil questionador. Então, ele vai te trazer questões para você avaliar e realmente olhar. Realmente, precisamos olhar para isso no nosso dia a dia. Eu, como líder, não tinha visto. Que bom que você, designer, me trouxe isso. Que bom que você, designer, me trouxe um texto diferente, me trouxe uma dúvida sobre como o processo está acontecendo. Então, eu acho legal. Designers têm um perfil que instiga a gente no dia a dia. Eu acho isso importante da parte de liderança, assim. Acho que é legal. Na minha opinião, liderar outros designers é algo muito desafiador. Primeiro, vivemos um mercado extremamente aquecido. Era aquecido antes da pandemia e agora está absurdo. Segundo, são profissionais que têm múltiplas vontades, múltiplos perfis, e nós não temos uma régua que consegue equalizar todas as pessoas. E isso é maravilhoso, mas torna o desafio de liderar e gerir essas pessoas ainda maior. E a outra parte, temos também o desenvolvimento da área de design dentro das empresas, que na maioria das vezes é míope, né? Elas estão ainda pouquíssimo maduras quando falamos de digitalização ou de conhecimento sobre a área de design. E o designer é visto apenas como alguém que vai deixar as coisas bonitas. E aqui mora para mim o grande desafio. Nós temos que equalizar o nosso esforço entre falar ou educar essas empresas sobre o papel do designer, mas também devemos usar os projetos que temos dentro delas para desenvolver habilidades e comportamentos nas pessoas que trabalham nos nossos times. Isso é muito desafiador para poucos profissionais, principalmente considerando que a maioria desses profissionais não teve uma estrutura para a formação de líder. Ele apenas virou ou se tornou um líder. Ele era um profissional pleno, virou sênior, ele era um profissional sênior, virou líder dentro da área. Só que quando ele se tornou líder, ele simplesmente parou de fazer todas as atividades que ele fazia até então para começar a solicitar essas atividades para outras pessoas, ou estruturar a área para que essas atividades fossem demandadas para essas pessoas. Então aqui mora um grande desafio, na minha opinião. Na área de UX mesmo, de UX Designer, Product Designer, a gente está muito preparado para tentar criar soluções perfeitas para um público, né, específico, obviamente, produtos, experiências de fato, que sejam perfeitas, que sejam incríveis em todas as esferas. Essa é a meta. E aí, liderar uma equipe dessa forma é a mesma coisa. Você também vai ter que projetar ou tentar projetar um líder perfeito. E um líder perfeito seria um ser humano perfeito. Ou seja, é um grande desafio, mas eu acredito que o foco tem que ser esse, certo? E não aceitar... a gente aceita algumas limitações, mas saber contornar, saber como a gente poderia conseguir contornar essas limitações. Então, basicamente é isso, é tentar criar um ser humano perfeito, que ele lidere pela inspiração, que é o que deveria ser em todas as áreas, né? E não pela posição que ali se encontra. Então, o que acontece? Trazendo um pouco mais para a prática sobre como é que
como é que isso se dá, né? Como é que isso acontece? Um líder de designer, ele tem que, obviamente, facilitar entendimentos, muito conexão humana. Ele vai precisar muito, muito além do que fazer gestão de pessoas, ele vai ter que realmente empoderar muito essas pessoas, porque ele precisa disso, a equipe precisa disso, de ter pessoas realmente empoderadas ali, que elas possam sempre estar atingindo o seu máximo, que o seu máximo seja sempre desempenhando bem. Eu não digo isso de força de trabalho, é de realmente de experiências, de aplicação das suas, dessas múltiplas disciplinas que a gente carrega, né? Então, o líder design ele precisa empoderar muito, facilitar esses entendimentos aí, perceber as aptidões também das pessoas, porque algumas pessoas elas vão ter uma aptidão melhor para visual designer, por exemplo, outras para research, enfim, dentre várias outras possibilidades, branding, enfim. E aí é você conseguir perceber isso, saber o momento dessas pessoas estarem cruzando os outros caminhos, aprendendo outras coisas, mas ao mesmo tempo fazendo aquilo que elas gostam, que atende, né, ao interesse delas. E aí você precisa também ter sensibilidade também, né, para entender todos esses contextos, toda a relação, tanto do mercado quanto da empresa, das pessoas, ser extremamente acessível e adaptável, porque você precisa ter uma boa capacidade de comunicação, de se comunicar de diversas formas, mas você vai precisa estar sempre muito acessível e muito adaptável, porque você não pode nunca, em nenhuma hipótese, criar uma barreira. Acho que o líder designer, principalmente, ele não pode de forma alguma criar uma barreira com a sua equipe, se sentir ou se colocar em outro patamar. Porque você precisa realmente estar acessível, você precisa realmente das pessoas que elas não tenham nenhum tipo de limitação, de barreira, seja na hora de construir numa fase de ideação, num brainstorming, mas também no dia a dia, porque as ideias, as possibilidades, elas ocorrem ali também, no dia a dia. Então essas pessoas elas têm que estar acessíveis, todo mundo, né? E aí esse tipo de barreira não pode ser criada. Então basicamente tem muito disso, tem muito sobre blindar o time, porque o líder de design ele vai receber seja nova demanda, né, externa de outras áreas da empresa, dos seus próprios gestores, dos outros times, perceber questões internas da equipe, mas ele vai precisar blindar aquele time para que o time consiga trabalhar com foco, né? Então, tem muito essa capacidade também de filtrar, armazenar e organizar. Eu nem digo tanto, você precisa muito, se você for uma pessoa organizada, melhor ainda, né? Mas organizar, de fato, as ideias para não confundir o time, para não atrapalhar. Não ser um líder que atrapalhe, sim que facilite, porque essa é a ideia, né? Atuar liderar um time de design. Acho que a gente precisa ter existem alguns pilares que a gente precisa trabalhar, né? Então, o que eu vejo? Quais são esses pilares pra mim, assim? Primeiro, que é o mais básico ir pra fazer gestão ou ser líder em qualquer área, que é a parte de gestão de pessoas, que é você entender, ajudar para que as pessoas se conheçam e ajudá-las para que elas tomem decisões e caminhos que elas vão se orgulhar, se beneficiar. Então, ajudar para que as pessoas tomem decisões melhores de carreira, para que elas se conheçam mais. Então, acho que esse se desenvolvam. Então, esse eu acho que é a parte de gestão de pessoas, colocar as pessoas no lugar certo, né? Então, é a parte de pessoas, né? Acho que esse é um dos aspectos da liderança de design hoje. Um outro aspecto para mim é a parte de como você coloca o design dentro de uma organização. Então, hoje, por exemplo, eu estou dentro da área de CX. Então, o design para mim está
eu faço design para CX, dentro de um time de CX. Então o design para mim pode ser muito diferente de um design que acontece em outras áreas. Então eu preciso entender quem são os meus pares, para quem eu estou agregando valor, para quem eu vou agregar valor. E o design, onde eu encaixo o design na organização. Qual é o meu workflow? Qual é o meu workflow com os outros líderes? Qual é o meu workflow com outros times? Então, acho que o design... e essa característica, esse ponto é muito interessante porque nós, como designers, já sabemos desenhar fluxos e desenhar, né, como as coisas acontecem ao decorrer do tempo. Então, é bom, sim, eu gosto de desenhar e de desenhar como que a gente vai trabalhar e como que a gente vai interagir com outros times. Então, isso é super bacana, aonde o design tem que entrar. Então, essa é uma outra característica. Então, a gente precisa desenhar o nosso modelo de trabalho, a gente precisa criar um ambiente propício para que os designers se desenvolvam e propício para que a gente tenha, sim, a organização consiga utilizar o design de forma mais estratégica. Então, acho que o primeiro é a parte de pessoas, o segundo é a parte da organização e o terceiro, já conectando com a parte da organização, além de olhar o micro, de olhar onde o design se encaixa na organização, é olhar para fora, é olhar para o mercado, é olhar e falar assim, como que o design dentro dessa companhia pode colaborar para que essa empresa tenha mais vantagem competitiva. Como que o design vai colaborar com pesquisa e com inovação, como que o design vai colaborar com o posicionamento dessa empresa, como que o design vai colaborar com o desenvolvimento de novos produtos. Então, acho que é o design de uma forma mais estratégica. Então, hoje, eu vejo como é liderar um time de design, eu acho que é desenvolver esses três aspectos. De pessoas até visão, até organização e ter visão, sim, de negócios, de como que o design pode colaborar cada vez mais com a estratégia para que a empresa tenha melhores resultados. Porque no final é isso, né? A gente vai agregar valor se a empresa trouxer melhores resultados. E o design tem muito para colaborar com isso. Bom, liderar uma equipe de design é algo bem desafiador, porque os designers representam um papel super importante na estrutura, que é representar a voz do usuário, né? Dentro de produto, pelo menos. Então, quando você representa a voz do usuário, muitas vezes você vai contra a lucratividade da empresa em prol da qualidade de vida do cliente. E representar essa parte normalmente levanta pontos polêmicos, né, nas discussões do porquê nós estamos fazendo as coisas, da forma como nós estamos fazendo as coisas, do detalhe da interação, né, que o nosso software, o nosso produto vai ter com o cliente. Então, se eu lidero uma equipe de design, eu tenho que prepará-los para comprar esses pontos críticos, esses momentos difíceis, de uma forma educada e construtiva. Design vai muito além da construção de interfaces bonitas, né? A interface bonita é uma estratégia, é uma consequência de muitas decisões anteriores. Entregar uma interface bonita para alguém já é algo relativo ao outro, né? Raramente você faz design para si mesmo. Na maioria das vezes você está fazendo design para outras pessoas. Então até esse conceito de interface bonita, interface feia, não deve ser o olhar do designer de bonito e feio, mas sim o olhar do usuário de bonito e feio. E isso coloca em xeque bastante assim, a nossa percepção de o que é um bom design dentro da comunidade e o que é um bom design para o cliente final. Então, liderar designer é liderar um pensamento diverso. Pessoas de várias áreas se tornam designers, né? Com funções diferentes. A gente acaba até segregando um pouco mais. Uma pessoa com mais acuidade visual, um UI designer ou um UX designer. Pessoas que cuidam mais do fluxo, que acabam indo para UX design e arquitetura da informação. Pessoas que são focadas em pesquisa. Pessoas que já pensam em escalabilidade, como design system. Então, essas pessoas normalmente vêm de backgrounds diferentes. Então, eu considero que eu lidero seres humanos que se interessam por design e não simplesmente designers, né? Esses seres humanos estão preocupados com outros seres humanos lá fora que querem ter uma boa experiência, né? Querem realizar uma tarefa nos seus computadores, nos seus celulares, e a gente tem que conseguir construir o caminho mais fluido, sem fricção, para que essas pessoas consigam ter sucesso. Liderar uma equipe de design, para mim,
principalmente ser uma pessoa que promove colaboração. Eu percebo que, às vezes, quando tu, né, por algum motivo, alguns designers, eles ficam muito centrados em trabalhar sozinho. Muito, às vezes, por conta de estar dentro de uma squad, ou por causa do número de designers que tem na empresa. Então, como eu venho de um trabalho muito em conjunto, desde a época da faculdade, eu já trabalhava com equipes, né, e outras experiências de trabalho também, trabalhei muito em equipe. Então, para mim, parece que não se faz design sozinho. Então, eu sempre crio lugares para que as pessoas colaborem e crio cerimônias para que as pessoas colaborem. Então, eu acho que saber escutar as pessoas, né, ter essa escutativa de você estar numa reunião fazendo uma sessão de critique, você está fazendo uma sessão de colaboração de design junto com outros designers, faz com que você perceba também que é importante escutar e é importante colaborar. Então, por isso, eu gosto de promover esses espaços e também de incentivar essa troca. Então, para mim, liderar um time de design tá conectando essas pessoas e tá tirando o melhor delas para possíveis soluções de design. É interessante, por meu entendimento, existem duas camadas para essa questão. Todo líder de design precisa liderar o time de design tanto quanto o design, pensando em disciplina, cultura mesmo dentro da empresa. Sendo assim, eu posso dizer que liderar uma equipe de design é sim obter os melhores resultados de um grupo de pessoas trabalhando juntas, mas também é disseminar a estrutura e a visão de design que a empresa tem, tanto internamente quanto externamente. Eu gosto de ter como base as 3 dimensões da liderança: pessoas, propósitos e processos. Sem dúvida, aprender a lidar com pessoas é o grande desafio de quem lidera um time de design. Eu acho difícil e complexo, porque além do líder, né, de design ser responsável pela evolução da carreira das pessoas, a evolução do time, estrategicamente, ainda é uma disciplina que pede muito que o líder incentive inovação, criatividade, e se a gente está falando ali de design de produto, né, design digital, lidar com tudo isso, gerenciar as pessoas, inovação, criatividade e também a resolução de problemas complexos no dia a dia e na evolução de um produto, né? Acho que é bem desafiador nesse sentido. Putz, é uma montanha-russa de emoções, né? Afinal, você está lidando, na maior parte das vezes, com profissionais com um nível de sensibilidade e de empatia extremamente aguçados. Ou seja, o mínimo que se espera, e eu encaro dessa forma, na verdade, é que você tenha características que complementem essa visão, né? Que deem esse match. E ao mesmo tempo, você precisa ter o pragmatismo necessário para conseguir aterrissar as coisas e alinhar essas expectativas que os outros stakeholders têm em relação ao nosso trampo. Em grande parte, na maioria das vezes, sem a experiência necessária para entender como é que funcionam metodologias e processos de design. Você acaba sendo basicamente um moderador de um conflito iminente entre o designer e outros stakeholders. Tecnologia, negócios, marketing, etc. Muito bom. Esse foi mais um episódio que eu achei sensacional, o conteúdo de poder ouvir amigos, colegas, conhecidos, pessoas que estão no mercado ralando todo dia em liderança, assim como, sabe, eu consigo enxergar todas as dificuldades que eles falaram, porque todo mundo está passando nessa. E para você, que ainda não é líder, eu acho que tem várias dicas importantes. E não termina aqui, viu? Não parou. Tem mais episódio aqui para você poder acompanhar e assistir. E não se esqueça, assine o canal Design Team e eu te vejo no próximo episódio.